refletindo agora de manhã sobre qualidade do grupo de jogadores do Internacional e como é que nós chegamos a esse ponto. Porque são várias camadas de análise, especialmente no que diz respeito à incompetência dessa gestão. Vejam bem, não dá para ser engenheiro de obra pronta também. Tem contratações que não deram certo e que a gente não pode aqui condenar, porque na época em que foram feitas a gente disse, bah, que massa, que legal, como o Borré, por exemplo. Né? E eu vou te dizer, ele veio por um valor de salário e de custo que era o que ele custava. Todo mundo queria ele. Tinha sido especulado por todo mundo. Hoje, sim, eu dou um pau porque ele está muito mal no Inter, a relação custo-benefício é ruim, eu quero que o Inter arrume uma maneira de mandar embora. Mas eu não critico a contratação do Borré. Thiago Maia. Thiago Maia eu acho que dá para criticar que custou caro demais, porque o Eduardo Cudê ficou enchendo o saco para o Inter pagar o que custasse para trazer o Thiago Maia. Não respondeu o Thiago Maia e encerra o contrato no final do ano, sabe-se lá, daqui a pouco está saindo de graça. Mas eu não posso condenar a contratação. Eu adorei a contratação quando ele veio. Isso tá ok. O problema, embora, né, vale para os dois, e vale para Valência, e vale para Lário, e vale para Robert Renan, que tá tri bem. O Internacional é um sarcófago. O Internacional, os caras vêm para aqui todo mundo considera normal perder. A velha frase do Cudê, né? Velha frase do Cudê. Os que estavam antes de mim perdiam também, eu sou só mais um que está perdendo. Ninguém aqui quer fazer nada diferente, não dá 110%, porque é normal perder. Mas não é isso que eu estou falando. Eu quero falar sobre outras contratações, porque o grande lance de um grande clube não é trazer jogador consagrado. Jogador consagrado e conhecido no mercado, qualquer um de nós, se tiver dinheiro, vai contratar. Tu botasse 7 milhões de euros na tua mão, tu aí que tá em casa como dirigente do Inter, tu ia contratar o Borré, fácil. Fácil. A grande questão é tu achar jogador, né? Que é uma coisa que o Internacional já teve muito em outras oportunidades, né? O Inter achou o Guinha-Azul uma vez. O Internacional achou o Arangues uma vez. Ninguém sabia quem eram esses caras. E a coisa é tão louca, né? Não fosse a cagada do Vitório Pífero, o Inter foi o primeiro time. O Inter foi quem descobriu o Arrascaeta, que é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Foi o Inter que descobriu, o Inter acertou com ele. Tem foto do dirigente na época abraçado no Arrascaeta, no sítio do Arrascaeta, do tipo, fechamos. E aí o Pífero resolveu brigar com o empresário do cara e ele foi pro Cruzeiro. Mas nós descobrimos o Arrascaeta, cara. Então a minha loucura com a atual gestão do Inter e o centro de análises atual do Internacional é a incompetência na prospecção de novos jogadores, sabe? Porque não tem ninguém que eles tenham descoberto que a gente pensa, olha o Arangues, olha o Guinha-Azul, olha os caras que eles descobriram, tal. Não tem. E além de não ter, tem contratações de jogadores que nós não conhecíamos que são chocantes, de tão ruins que são esses jogadores. No ano passado, o D'Alessandro, quando era diretor do Inter, passou 1 mês e meio para contratar o Alain Benítez, um lateral direito de 31 anos de idade que já não tinha dado certo em lugar nenhum, e o Inter trouxe esse jogador. Mas o que tu espera quando tu traz um jogador desses? O que tu espera? O que tu espera do Richard? Que tu traz caro e também não tem histórico nenhum. Eu estou falando isso porque o que me fez refletir sobre isso hoje é o nosso lateral direito Aguirre. Quem foi o gênio do centro de análises do Internacional que olhou o Aguirre em determinado momento e disse, tá aí o cara, descobrimos. Ele não joga absolutamente nada, nunca jogou. O Aguirre consegue ser ruim marcando, ruim atacando, ele é ruim de todas as formas, ruim taticamente, se coloca sempre mal, ele é ruim como um todo. Sabe o que é um cara ser ruim em tudo? Quem foi o gênio do centro de análise do Internacional que olhou e disse, esse é o cara para trazer. Vocês entendem? Quando eu falo em incompetência, e eu não estou nem citando as outras incompetências desta gestão que destruiu o clube na base administrativa, financeiramente e tal. Eu estou falando do futebol. Porque esse tipo de coisa
Tu não precisa ter dinheiro para fazer, tu precisa ter competência. O Fernando Carvalho montou um time em 2006, um time barato. Porque ele era um monstro. Ele conhecia muito o mercado de jogadores. E ele sabia, ele descobria os caras. Mas em épocas de centro de análise, porque não é mais o Fernando Carvalho correndo na esteira e botando DVD de jogador, como ele fazia na época para saber se tinha que contratar ou não. Porra, esses centros de análises do Internacional que não descobrem ninguém. Como é que o Vasco descobriu o Germancano? Como é que o Vasco descobriu o Verratti? Por que esses caras o Inter não acha nunca? Por que pro Inter vem o Brian Romero? Por que pro Inter vem o Palácios, o paraguaio, chileno, aquele, horroroso? Essa direção não acertou nada. Essas coisas é que fazem a diferença. Tu não vai competir com ninguém na contratação de grandes jogadores. O Inter nunca competiu. Nunca competiu com os mais ricos do Brasil na contratação de grandes jogadores. Os grandes jogadores nunca vieram para cá. E quando vieram os grandes jogadores, geralmente não deu certo. Quem era o jogador caríssimo e consagrado que o Inter contratou em 2006? Nenhum. Jorge Wagner estava na Rússia, o Fernandão estava no Toulouse da França. O mais ali era o Tinga. Não tem. Era descobrir jogador, velho. Era descobrir jogador. É isso que faz a diferença para quem não tem dinheiro. E o Inter nunca foi um time super rico para contratar. Teve alguns momentos melhores, alguns momentos piores. Porra, tem o exemplo do nosso rival, que talvez seja mais exemplo que qualquer coisa nossa, inclusive, que é o Grêmio da década de 90. Tinha no Brasil o Palmeiras da Parmalat. Era rival do Roberto Carlos Júnior, era só Djalminha, era só craque. Era só craque. Dinheiro caindo pelas janelas. E o Grêmio, o Fábio Koff montou um time com o Dinho e o Goiano, que eram jogadores que já estavam num desvio, contratando o terceiro reserva do Vasco, que era o Jardel, rebarba do Flamengo, que era o Paulo Nunes, botando um monte de guri da base, os Carlos Miguel, contratou um paraguaio que ninguém sabia quem era, que era o Arce. Eu lembro dessa contratação, eu era repórter, eu era produtor da Rádio Gaúcha, e aí a minha incumbência naquela época era descobrir se o Arce era meia ou era lateral, que ninguém sabia quem era o Arce. E hoje é o maior lateral direito da história do Grêmio, sabe? Rivarola. E o Grêmio ganhou tudo. Porque tem dirigente para descobrir jogador barato e bom. Só que tu tem que descobrir antes dos outros. Quem é que essa gestão do Internacional descobriu no mercado, gente? E outra, às vezes os guris, um Damião que está jogando a várzea, que o Inter descobriu, um Nilmar lá no interior do Paraná, o Pato. Quem é que o Inter descobriu? Mas aí eu estou falando da base do Inter, né, cara? Eu estou falando da base do Internacional, que destruíram, e eu ainda tive que ver diretor que foi demitido agora da base do Inter dando entrevista em programa dizendo que as pessoas não percebem as coisas boas que nós fizemos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Então é isso que tem que mudar quando tu espera uma nova gestão. Descobrir jogador de novo, cara. Porque senão nós temos que ver o Inter jogando como vimos ontem, com a Aguirre na lateral direita, cara. Seu jogador descoberto pelo centro de análise, pelo capa do Internacional. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha.